E aí galera, professor André na área para mais uma aula, seja bem-vindo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar o outro capítulo da frente A, tá? Então terminamos, acabou, falar de calorimetria, agora a gente fala sobre mudança de fase, que é outro tipo de calor. É tipo assim, calorimetria parte 2, sacou? Então vamos falar sobre mudança de fase e depois a gente mistura com tudo que a gente viu na outra aula, sucesso? Então vem comigo falar sobre mudança de fase. Antes, porém, eu necessito que você saiba uma coisinha que você já viu na tua existência. Ó, tô fazendo suspense, né? Uma coisinha que você já viu e... Ó, eu preciso que você relembre. Ah, professor, esses nomes aí... tem que saber, meu. Uma vez por todas, saiba esses nomes aqui. Eu tenho 3 fases da matéria. Tenho estado sólido, líquido e gás ou vapor. Detalhe. Não existem só 3, existem vários. Tem estado de plasma, tem estado de... tem muita coisa. Tem Bose-Einstein, tem uns negócios loucos aí, mas tem 3, só 3 que você precisa saber. Sólido, líquido e gasoso, certo? Beleza. E quando eu passo do estado sólido para o líquido, este nome é chamado de fusão. Exatamente. Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando o gelo derrete, no caso, a gente fala que ele se funde, sacou? Que é um processo de fusão. Então, lembre deste nome, sólido para o líquido, fusão. Tem que saber, povo, tem que decorar essa parada aí de uma vez por todas. Agora, do estado líquido para o estado vapor, tem uma diferençazinha entre eles. Do estado líquido para o estado vapor é chamado de vaporização. Este é o nome geral, tá? Só que vaporização, na real, se divide em 3 nomes diferentes. Então, saiba que é vaporização, porém, se liga, sólido, líquido e gás. Tem 3 nomezinhos diferentes para vaporização. Aqui é fusão, né? E aqui vai ser evaporação. Vai ser ebulição. E vai ser calefação. Fechou? Então tem esses 3 nomezinhos aí para vaporização. Evaporação, ebulição e calefação. Qual que é a diferença entre eles, prof? É o processo pelo qual ele passa. Evaporação é um processo, todos são processos naturais, tá? Só que evaporação acontece muito mais no dia a dia. No caso, evaporação é a passagem do estado líquido para o estado vapor, da água, por exemplo, tá? Só que acontece a qualquer temperatura. A evaporação acontece a qualquer temperatura. A tia Cida, do terceiro aninho, falar para você: Pedrinho, como que acontece a chuva? A água evapora, chegar em cima, ela se condensa e a chuva cai. É ou não é? Enfim, evaporação é um processo lento e é um processo que acontece a qualquer temperatura, que fique muito claro para você. Se tiver água a 4 graus, vai estar acontecendo evaporação, só que com a taxa menor do que a água a 50 graus. Quanto mais quente, mais evaporação. Quanto menos quente, menos evaporação. Ebulição acontece a uma temperatura fixa. No caso, a nível do mar, a ebulição da água acontece a 100 graus Celsius. Beleza? 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água a nível do mar. Se eu for para uma região de menor pressão, no caso mais alto, quanto maior a altitude, menor a pressão, menor a temperatura de ebulição da água. E já vá linkando as coisas, porque isso é super importante, povo, super importante mesmo. Eu estou gravando aqui de uma cidade que está acima do nível do mar, 900 metros mais ou menos. 800 metros, 900 metros, que é Curitiba. Então 800 metros, 900 metros. Beleza. Como a gente está acima do nível do mar, a pressão atmosférica aqui é diferente da galera que está lá em João Pessoa, John Pearson, sacou? Por quê? Porque lá a galera está na praia, lá a pressão é maior. Como aqui a pressão é menor, isso quer dizer que a temperatura de ebulição é menos que 100. Sério, prof? Quantos graus aí, prof? 98 graus, mais ou menos, a temperatura que a água ebule aqui, sacou? Se eu for escalar o Everest... um dia eu vou no Everest, cara, sonho de consumo. Beleza, lá é 9 km pra cima. Olha isso, 9 km pra cima. Tá, se eu for escalar o Everest, a água lá ferve a 75 graus, por aí. Sacou? Pra fazer o miojo lá não é só 3 minutos. Porque a água ferve a 75 graus, mais ou menos. Quanto mais alto, menor a temperatura de
ebulição. Sucesso? E isso aqui traz consequências pra gente. Olha só, por que traz consequências para as pessoas, no caso? Porque assim, ó, imagine que você vai ferver água. Para que geralmente a gente ferve a água? Mamães, ou papais, ou filhinhos, para que a gente ferve a água geralmente? Para matar micro-organismos que estejam, porventura, ali dentro da água, certo? Daí a gente fazer a mamadeirazinha, a gente ferve ali e tal, para matar coisas. Show! Só que você vai para Bolívia e La Paz está 4.000 metros para cima. A água não ferve a 100 graus, a água ferve, sei lá, vamos chutar um valor, ferve a 85 graus. Só que 85 graus não é o suficiente para matar alguns tipos de micro-organismos que tem dentro da água. Ou seja, essa atitude de você ferver a água é eficiente em certos locais, em outros, não. Sério, professor? Então, saber isso aqui é super importante, sacou? Tá, e calefação, prof? Calefação é processo rápido. Então, tipo assim, eu tenho uma chapa quente e daí eu pego uma gota d'água e ela faz tss, sacou? Isso é calefação. Imagina uma panela super quente, você vai e joga as gotinhas de água. Você só ouviu tss, sacou? Calefação é um processo rápido, é instantâneo. Tudo bem? Então tem que saber esses 3 nomes? Tem que saber, né? Então, geralmente a gente sabe isso aqui, né? Mas só isso aqui já não é mais suficiente. Beleza, prof? Entendi. Agora eu vou saber certinho. Legal. Agora, e se for do estado gasoso para o estado líquido? Tem 2 nomes. Tá aqui, ó. 2 nomes. Se liga, cuidado. É condensação e liquefação. Deu branco. Liquefação. Tá aqui. Então tem esses 2 nomezinhos aí que você tem que saber. E qual que é a diferença deles? Peguei! Condensação e liquefação. Qual que é a diferença deles? Povo, a diferença deles é o seguinte: condensação é do vapor para o líquido. Professor. E liquefação? Do gás para o líquido. E qual que é a diferença entre eles? Vapor e gás. Qual que é a diferença? Tem diferença? Tem, meu. Tem. E aqui a gente começa já a separar as coisas. De novo, ó. Condensação é do vapor para o líquido. Se liga. Condensação é do gás para o líquido, tá? Qual que é a diferença entre vapor e gás? Meu, visualmente é a mesma coisa. Então, as molequinhas, tá cada um indo para um lado, né? Não estão juntinhas tipo líquido, tipo sólido. Então, cada molequinha tá indo para um lado, beleza? Só que, se eu pegar um gás e mexer na pressão, assim, ó, fizer assim no gás. Pressionar o gás. Sabe o que vai acontecer? Nada. Ele vai virar um gás pressionado. Pois é. Agora, se você pegar um vapor e fizer assim, pressionar o vapor, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar líquido. Essa é a grande diferença entre vapor e gás. Existe gás água? Não, existe vapor de água. E se você pegar vapor de água e fizer pressão, ele vira líquido. Sacou? Se eu esquentar a água, professor, esquento a água, ele passa do líquido para o gás, beleza? E continua esquentando. Depois que ele passa do líquido para o vapor, depois que ele passa para o vapor, eu continuo esquentando. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que esse H2O, ele vai esquentar tanto que vai se partir a ligação e vai virar H2O2. O O vai pegar um oxigênio que tiver de bobeira aí, né? Daí vira gás hidrogênio, gás oxigênio. Se eu pegar esse gás hidrogênio e pressionar, ele vira hidrogênio líquido? Não vira. Sacou? Eu só consigo hidrogênio líquido mexendo na temperatura, mas na pressão eu não consigo. Então, qual que é a diferença entre vapor e gás? É justamente essa. Mexo na pressão, consigo virar líquido? Vapor. Mexo na pressão, não consigo virar líquido? Então é gás. Sucesso? E condensação do vapor para o líquido, liquefação do gás para o líquido. GLP. Já ouviu falar? Gás liquefeito de petróleo. É botijão de gás, né? Você faz assim, ó. Você é gás liquefeito, sacou? Gás que virou líquido lá dentro. Beleza. Então, ó, tem liquefação e tem condensação. E vai ter aqui a solidificação. Esse aqui é o mais fácil, né? Do líquido para o sólido, solidifica. Solidificação. Então, olha quanta informação numa coisa tão básica, né? E se for, prof, se for do sólido para o gás direto ou do gás para o sólido direto, daí tem o nome de sublimação.
Sublimação. Sublimação é, sabe o quê? Quando passa do sólido para o gás direto. Exemplo clássico é a naftalina. Que você coloca, sabe aquele mentozinho que você coloca no armário lá? Então, não é mentos, tá? Então não chupe aquilo. Então, coloca lá e daí ele vai sublimar. Ele vai passar do estado sólido para o estado vapor direto, mano, sem passar pelo líquido. Sacou? Tudo bem? Mas, além disso aqui, então tem que lembrar esses nomezinhos e sabendo esses nomezinhos, a gente pode conversar sobre o segundo tipo de calor que existe. Então, o primeiro que a gente conversou foi calor sensível. Ah, professor, ele é sensível, né? Que bonitinho. Pois é. E esse aqui é o calor latente, tá? Calor latente é o calor que eu cedo... Olha pra mim. Ei, aqui, ó. Calor latente é o calor que eu cedo para alguma coisa, para essa coisa mudar de estado físico. Professor, peraí, que deu bug do milênio aqui. Professor. Ó, calor sensível era para mudar a temperatura. Isso. Calor latente é para mudar estado físico. Ah, boa. Fechou? Então essa é a ideia. Calor latente é o calor que eu cedo para algum objeto para ele mudar de estado físico. Então assim, ó, imagine que eu tenho água e eu vou esquentando. Água de 20 para 30, 30 para 50, 50 para 60, 60 para 80, 80 para 90. Todo esse calor que eu estou cedendo, eu chamo de calor sensível. Show? Daí, a água chegou em 100 graus. A partir de 100 graus, a água começa a vaporizar. Este calor que eu cedo para a água vaporizar, eu chamo de calor latente. Sucesso? E para eu calcular quanto de calor precisa para vaporizar a água, eu uso a minha formulinha que é Q mole. Ah, moleza, professor. Moleza, professor. Sacou? Q igual a M vezes L. O que é o Q? O Q é quantidade de calor. O que é o M? M é massa, né? Medida em gramas, geralmente, mas no SI é quilograma. Lembre-se. Mas a gente vai usar mais em gramas. Gramas. E o L, se liga agora, é o calor específico latente. Professor, o que é isso? Calor específico latente é equivalente ao calor específico lá, só que tiquezinho assim diferente, ó. Calor específico latente da água é 80 calorias por grama de fusão, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que para 1 grama de gelo virar 1 grama de água, eu preciso ceder para o gelo 80 calorias. Então, calor específico é específico para cada mudança de fase, tá? E a ideia é a quantidade de calor necessária para você fazer algo mudar de estado. É constante para cada mudança de fase. Tudo bem? É igual o calor específico, só que ticazinho assim diferente. Fechou? Então, o L é caloria por grama, que é a quantidade de calor necessária para você fazer 1 grama de uma substância derreter, vaporizar e por aí vai. Tá? Sabendo, acabou. Acabou a parte teórica. Dá uma respirada. Levanta aí um pouquinho, vai. Faz o exercíciozinho. 1, 2, vai. Pode dar. Vai. Beleza. Vamos lá agora fazer mais exercício agora de física, tá? Ó, um exemplo. Uma questão muito legal que pode vir a cair para você numa prova ou numa prova de vestibular. Ó, qual a quantidade de calor necessária para 10 gramas de gelo a menos 10 graus vire vapor? Direto, ó, qual que é a quantidade de calor necessária para 10 gramas de gelo a menos 10 virar vapor? Tá, prof, vamos lá. O que ele me deu? Ele me deu o calor específico do gelo. Calor específico do gelo, se liga. Ele me deu o calor específico da água, o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Vamos fazer? Ó, vamos lá. Eu quero saber a quantidade de calor necessária para fazer 10 gramas de gelo a menos 10 virar água. Povo, ó, quando eu cedo o calor para o gelo que está a menos 10, cedo o calor para o gelo que está a menos 10, o que vai acontecer? O gelo ele vai esquentar até 0. Daí, chegou em 0, ele vai derreter, virar água. Daí, água 0 grau vai virar água a 100 graus. Confere? E depois, água a 100 graus vai vaporizar. E eu quero saber a quantidade de calor para tudo isso. Essa questão é bem completinha. A gente vai usar as duas equações muitas vezes. Então, primeiro, ó, gelo. Deixa eu trocar aqui a canetinha. Gelo de menos 10 graus a 0 graus Celsius. Quanto de calor eu preciso? Q macete. Q é igual a massa de gelo que ele falou é 10 gramas. 10. Calor específico do gelo é 0,5. E a variação de temperatura de
Menos 10 vezes 0 é de 10 graus, né? Então, Q vai ser 50 calorias. Então, para o gelo a menos 10 virar gelo a 0 grau, 50 calorias de calor. Show? O gelo só derrete quando ele chega a 0, que fique claro, porque essa é a temperatura de fusão do gelo. Fechou? Tá. E daí o gelo chegou a 0 grau. O que vai acontecer? Gelo derrete. E para o gelo, para saber quanto de calor precisa ceder para o gelo derreter, eu uso quimolesa. Fechou? Quimolesa. Q é igual a massa do gelo, que é 10, e o calor latente de fusão é 80. Então, ó, 80. Isso aqui fica 800 calorias. Show? Beleza? Então, para o gelo derreter, é isso aqui. Depois que o gelo derrete, ele vira água zero. Daí, ó, água a 0 grau. Que nada a ver, meu. Ó, água a 0 grau, indo até 100 graus. Beleza? Tá. O que eu vou fazer? Que macete de novo, porque agora varia a temperatura. Então, Q igual a M vezes Czinho vezes delta Tzão. Q igual a 10 gramas de água, calor específico da água vale 1 e a variação de temperatura é de 100 graus. Isso aqui dá 1000 calorias. Fechou? E por final, a água chegou a 100 e ele quer vaporizar. A água chegou a 100, quer vaporizar, então é Q mole final. Q igual a massa, que é 10, e o calor latente de vaporização é 540. Ó, 540, dá 5.400 calorias. Show? Beleza? Então, ó, o que ele quer saber? Todo o calor que eu preciso para fazer tudo isso acontecer. O que eu faço? Somo tudo. E para somar, vou usar a calculadorazinha aqui para a gente ser um pouquinho mais rápido. Vai ficar 850 mais 1.000 dá 1.850 e 1.850 mais 5.400. Isso aí vai dar 7.250. Então, a quantidade de calor total vai dar 7.250 calorias. Fechou? Para eu fazer gelo a menos 10 virar virar vapor a 100 graus, eu preciso ceder isso aí de calorias pro gelo. Show? Beleza? Sucesso? Então a gente revisou um pouquinho da parte de calor sensível e um pouquinho da parte de calor latente nessa questão aí. E eu deixo para você isso aqui, ó, tarefa de casa. Tarefa de casa. Para você, 3 do praticando. Você faz? Só uma questão. Ah, professor, tá bonzinho hoje, né? Tô. Só uma questão. 3 do praticando. Você faz? Próxima aula eu corrijo. Valeu, povo. Até a próxima. Tchau!